Alô, torcida do Brasil, muito boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, o seu programa de esporte a motor do Brasil e do mundo. Vamos já aos destaques desta edição. Tivemos acidente fatal no motociclismo na Europa. Um espanhol, faleceu, nesse final de semana, Negócio tenso, diga de passagem. Tivemos também a polêmica da Fórmula E no circuito bizarro indoor de Londres, em que Lucas de Graça tomou uma punição mais, bizarra da história. É o que aconteceu. É um negócio inacreditável. Mas, enfim. Que mais? Temos aqui também sobre o debate sobre a cobertura esportiva no rádio, até pela entrevista que eu fiz até a Cotel, que se comentou em relação a cobertura do rádio no todo, E tem também, claro, a prévia para o Grande Prêmio da Hungria. Afinal de contas, vamos ter mais uma etapa do Campeonato Mundial lá no circuito de Hungaroring, na capital da Hungria, Budapeste, e que vocês vão ficar ligados do que vai acontecer aí esse final de semana, que tem palpites e tem muita coisa legal para vocês ligados em todo o território nacional. Certo, garotinho? Muito bem, muito bem. Vamos então aos destaques iniciais de cada um, começando com o Eduardo Couto. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Boa noite. Primeiro destaque é um jabá, lembrando para o pessoal, eu estou fazendo aí a cobertura olímpica, fazendo lá um boletim todo dia, o boletim tá ficando legal, todo dia tá dando quase 10 minutos de boletim, tá uma coisa bem elaborada, é um resumo, mas aquele resumo muito bem destacado, muito bem desenvolvido, sai todo dia ali depois das competições, ali meia hora, uma horinha depois, o boletim já tá aí para quem quiser, e pode acompanhar lá no eduardocoutorj.wordpress.com, e aí você acompanha lá todo o boletim todo dia. O segundo destaque que eu tenho para dar, já do lado esportivo, é exatamente o que talvez motive o nosso debate de hoje, que é uma ausência total aí também das Olimpíadas no rádio brasileiro, uma coisa que a gente não vê desde o PAN de 2007, é uma coisa assim realmente bastante triste, e é triste pra gente, porque a gente também não vê o automobilismo entrando no rádio, a gente viu rádios totalmente esportivas chegando no Brasil e indo embora, e a gente já teve a ESPN Rádio, já teve a Bradesco Esportes e tal, e agora a gente tem uma ausência não só de rádios esportivas, mas como a gente está vendo muita coisa ruim nesse meio rádio, então acho que é um debate importante que a gente vai fazer aqui hoje, então são os dois destaques aí que eu trago na noite de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Meu caro César Augusto, seu destaque inicial desse programa nessa noite, tudo bem? O meu destaque pessoal, se o Eduardo Couto está fazendo boletim todo santo dia, eu também estou fazendo boletim todo santo dia lá no Periscópio, na Rádio Desbravadores, 5 minutos fazendo o resumo do dia e nada mais. Muito bem, muito bem, muito bem. Só para passar uma informação antes de eu passar o recadinho para vocês, é que é o seguinte, uma informação que eu apurei hoje à tarde é que a Live Sports, se não me engano, que é a empresa do João Palomino, fechou contrato com o Rally dos Sertões para trazer conteúdos voltados de boletim, imagens e tudo mais. Live Sport. Isso. Voltado aí para a questão de boletins, matérias especiais e conteúdos voltados à categoria. E o parabéns aí ao João Palomino por ter conseguido aí mais essa façanha com um produto de streaming que está dando muito sucesso aí para o nosso país. Bom, negócio é o seguinte, molecada. Se liga nesse recado que eu tenho para você. Se aí de casa, sua máquina de lavar tá com problema e não sabe aonde fazer a sua manutenção, é só chamar a Alexandre Lavadoras. Aqui você conta com carinho na manutenção de sua lavadora e conta com atendimento especial.
E se você ainda não tem uma lavadora e quer uma com preço baixo, aqui você encontra as melhores opções em lavadoras usadas e com garantia de quem entende de lavadoras. Gostou? Então ligue lá! Ou 15 98 135 2825 ou siga no Instagram, @Alexandre Lavadoras. Você já sabe, falou lavadora, falou Alexandre Lavadoras. Muito bem, torcida brasileira. Vamos então aí para o primeiro assunto do programa de hoje, em que faleceu o espanhol Hugo Milán. Ele, numa prova que teve de motociclismo lá na Espanha, se não me engano, pela Superbike, né? Se tiver enganado. Superbike. E parece que ele se envolveu num acidente lá durante a prova lá, acabou tendo ferimentos graves, foi levado para o hospital e acabou aí, infelizmente, falecendo. É aquilo que eu venho falando já há algum tempo, né? Até pela questão de segurança que tem a MotoGP, as outras categorias ainda não conseguiu chegar num padrão de segurança que deveria ter. E a mesma Moto2 mesmo, nós tivemos aí agora, mais recentemente também, e é inacreditável, é inadmissível que ainda aconteça esse tipo de problema, ainda mais numa categoria que deveria ser ou escola, ou de alto nível, algo nesse ponto. Né? Por mais que risco todo mundo tenha, padrão de segurança também tem que ser mais bem equilibrados, né? E a moto realmente deveria melhorar bastante essa questão da segurança para todo mundo, né? Enfim, mas fica aí as condolências para a família aí, para os amigos e tal, porque não é fácil para ninguém você perder um ente querido, ainda mais uma disputa de corrida da maneira que aconteceu, né? Mas enfim, fazer o quê? Vamos nessa. Bom, agora que o negócio vai ficar louco, o bagulho. Porque é o seguinte, na Fórmula E nós tivemos a etapa aí na cidade de Londres, um circuito um tanto quanto bizarríssimo, né? Essa aqui é a grandíssima realidade. Epa. Seguinte, você tem a área portuária de Londres, você tem lá um galpão, você dá para montar um circuitozinho dos padrões Fórmula E nas ruas próximas. Não é bizarro, é o que tem. E tem que dizer uma coisa, não dá para... Peraí. Para falar que o que tem, para uma categoria que tem Mercedes, que você tem Audi, que você tem equipes com um nível de dinheiro muito grande, você botar uma corrida num galpão, você acha que é o que tem? Pô, voltando pra época do kart, cara, você tem que ser mais aberto. Eu não vi a corrida inteira, porque estamos aí no rolê olímpico, então assim, bateu em horário de competição, bateu em horário de preparar a pauta para boletim, então eu vi bem mais ou menos assim a corrida. Mas eu achei legal, lembrou a época do kart, cara. Pô, eu queria correr numa pista daquela. Pegar meu kartzinho, botar e correr. Tudo bem que agora eu não posso mais, porque, porra, 1,90 não... Desculpa aí. 1,90 não dá, né? Porque o kart é pequenininho, ou você fica com duas aletas pro lado de fora, ou você tem um problema que ou você pisa no acelerador e no freio, ou vira o volante. É um negócio bem complicado. Entendeu? Não, mas e outra, a cidade de Londres não dá para receber corrida e circuito de rua no centro da cidade, que é a cidade de Londres. Você vai lá na zona portuária, coloca num galpão com as ruas azuis em volta, é o que tem. Não há outra solução, André. Por mais, o máximo que tem de evento em Londres, de envolvendo carro, é quando tem exibição especial da Fórmula 1 no GP da Inglaterra. Foi assim em 2019. É um circuito bom, pô. Aí você reclama só porque tá num galpãozinho? Vai te catar. Não, mas eu discordo. Eu discordo porque pelo seguinte. Primeiro, você tem uma possibilidade de uma categoria principal, que é considerada que se junta as melhores equipes do mundo. Você botar num lugar
num tipo de circuito que é horroroso. Vai ter que passar daqui, vem para um lado, vem para o outro, vem para cima, vem para baixo, tem que passar por uma rampinha. Porra, mano, se eu faço um circuito de Lego, eu passo aquilo ali melhor do que aquela bodega, tá ligado? E outra, se Londres não tem capacidade para receber uma prova da poderosa Fórmula E, tá ligado? Algo assim maravilhoso, bota na cidade que tem a condição para receber, pô. Pô, tem que Você ser, tem tem um lugar sempre- melhor. Tem um lugar melhor, cara, pra fazer. Por mim, a Fórmula E poderia correr ali na onde o pessoal fazia muita coisa de ciclismo ali, pega ali a praia de Botafogo, pega ali o aterro do Flamengo da volta, vai acabar com o trânsito da cidade. Vai acabar, entendeu? Ainda é capaz de ter uns malucos passando na frente do carro, mas isso é só um detalhe. Mas vai ser melhor do que o circuito de Londres, isso aí eu concordo com a VZ. Então, pra ficar pior, pode fazer corrida igual já teve aqui no Brasil, fazer ali onde cai a ciclovia Tim Maia, por conta de ressaca, que eu nunca entendi isso. Ciclovia Tim Maia cair por ressaca, mas tudo bem, isso é só um detalhe. Mas você faz ali naquela via ali, também é legal. Eu esqueci o nome daquela... Ou então, sabe aquela praia de Santos, lá que você passa pela orla, e você vai até o outro lado, perto da divisa com São Sim, Vicente? também. Deve se fazer isso aí. Se Londres vai esse circuito porco, mano, bota em Santos, bota em São Vicente, em Praia Grande, tá ligado? Você consegue fazer algo melhor. Não, podia fazer na Avenida Paulista. A pessoa tá fechando aqui ali todo dia mesmo, não vai fazer a menor diferença. Então. Não, mas peraí, vocês falam de Londres, tudo, mas vocês já reclamaram de Berlim e Paris? Que é circuito de rua? Fórmula E tem que ser circuito de rua porque a porcaria da bateria não demora para recarregar nas freadas. Não, E tem tudo que ser bem. circuito quadradinho. Só que assim, o que eu tô falando é o seguinte, no caso de Berlim, ok, que era um percurso até aceitável, vai. E o circuito de Roma era bem discutível. Ok, até aí tudo bem. Agora, no caso de Londres, gente, é uma das coisas mais bizarras que alguém se faz. Se a cidade, eu achei que tinha muita curva 180 e aquelas curvas 180 ali realmente era um problema. Pelo que eu vi da corrida, vi pouco, mas eu olhava assim e falava assim, gente, que curva, essa curva aí eu achei bizarra. Mas tirando isso, o circuito é legal. Eu acho que os circuitos da Fórmula E, eles são legais por serem diferentões, eu acho que são uma das poucas coisas que eu vejo futuro na categoria. Circuito de rua, fazendo uma parada diferentona, porque pela bateria elétrica, daqui a pouco vai morrer, porque todo mundo vai ser híbrido. Então, é a única coisa da categoria que tem salvação, por enquanto. Não, A não ser que você queira colocar um show do Coldplay, que aí realmente... O quê? Botar um show do Coldplay pra dar aquela animada pro pessoal. Não, o AVC, ele quer pôr show do Coldplay no Signal e Duna Park. Aí que piora a nossa vida, né? Porque esse cara de pau aí não consegue aguentar uma corrida de NASCAR, reclama da Fórmula E e ainda vem me falar que fica achando bizarro. Tem que tomar esse brega mesmo. Ai, meu Deus do céu, Brasil. Olha, primeira coisa, vou falar também da outra polêmica. Ano passado, o circuito. O Lucas de Graça acontece alguma coisa com esse menino, porque não sei o que acontece. Que foi a parada que ele foi punido porque ele entrou no boxe em bandeira amarela. What? O que aconteceu com aquilo ali? Alguém me explica? Então, é porque na bandeira, na Fórmula E, acontece o mesmo esquema da Fórmula Indy e da NASCAR. Deu bandeira amarela, deu entrada de safety car, o boxe fecha automaticamente. Na Fórmula 1, isso não tem tanta relevância, tá? Apesar de também estar a regra, isso realmente acontece. Tanto é que o Massa aqui no Brasil, uns anos atrás, acho que foi até no dia da despedida dele, ele entrou no boxe com um boxe fechado. Não acontece porque, como a Fórmula 1 tem um circuito maior, o pessoal demora para chegar no boxe, geralmente o pessoal não para logo que sai, o boxe abre, né? Nas outras categorias, como a NASCAR, a Indy, que são circuitos ovais, você tem distância de pista menor,
você tem também a questão da galera que para antes, para depois, tem reabastecimento, então tem a galera que tem que parar, porque senão vai ficar sem combustível, e isso tem um impacto maior. Então, na Fórmula E, o que acontece? Isso é normal e isso acontece, e eu acho que ele não esperou o tempo. Principalmente porque na Fórmula E também esses circuitos demoram um pouquinho para você chegar ao boxe e geralmente o boxe está aberto. Provavelmente ele não se atentou. É difícil ver isso acontecer nessas categorias desses circuitos, né, de rua, circuitos mistos, né, e tal. É mais difícil. Mas de vez em quando a galera vacila. É porque a gente não está acostumado e a gente esquece que existe essa regra que deu bandeira amarela, principalmente se for no setor 1, se for próximo do boxe, se entra o safety car, o boxe automaticamente ele é fechado. Na Fórmula 1, geralmente o boxe, se você fica de olho no boxe aberto e fechado, nem 20 segundos depois ele já está reaberto, porque é só para evitar acidente na saída das equipes de segurança, que são necessárias e para, tipo assim, não entrar um carro quando está saindo uma ambulância, quando está saindo um carro, um guincho, alguma coisa que pode acabar causando um acidente. Mas vamos lá. A questão aí é o seguinte, né? Vou até perguntar para vocês. A culpa foi dele, Lucas de Grassi, ou foi culpa de comunicação da equipe? Até para vocês responderem. Quem quer responder primeiro? Eu acho que a culpa... Eu respondo. Acho que a culpa deveria ter sido acho que o de Grassi e da equipe, porque quando eles não viram o sinal da bandeira amarela, então teve uma falta de comunicação que puniu as duas, tanto a Audi como o de Grassi. E outra, o de Grassi não é novato, cara. Tem mais essa ainda. Ele não é novato. E aí, ele comete um erro desses. Mas tem que lembrar, o Hamilton cometeu esse mesmo erro no GP da Itália do ano passado. Só que descobriu-se que teve um problema na comunicação entre a equipe e o piloto. Então, eu acho que, por via das dúvidas, quando tem bandeira amarela, não entra no box. Tá claro isso. Pelo menos não na primeira volta, que aí com certeza, ou quase certo, tá fechado. Uhum. Mas aí... Mas aí, o Eduardo, pra você foi culpa dele ou culpa da comunicação com a equipe? E, cara, eu acho que foi um combo, assim, porque na verdade eu acho que ele não reparou que tinha um sinal amarelo, principalmente porque na Fórmula E não são todos os volantes que têm a sinalização da bandeira, né, no volante, para o piloto estar atento. E se a equipe não informa para você que o boxe foi fechado, não tem como você saber. E a equipe pode achar que, como tem o sinal na pista e que estão balançando as bandeiras, você vai enxergar e vai saber que tá com bandeira amarela, então que não precisa te comunicar tão de imediato. O que pode ter esses problemas, assim. O problema de Grassi é um cara que tá há tanto tempo da categoria e ele ainda conseguiu ter uma bizarrice dessa daí, né? O Sam Bird, né, que ganhou, né? Não, e ele ganhou. Foi o Sam Bird e outra. O de Grassi tem uma fama de dick vigarista. É a mesma fama do Alonso na Fórmula 1. Pô, cara, você sabe como que ele sempre dá um jeitinho de bular a regra. Vencedor. Dá sempre o Fernando formou. Quem venceu as duas corridas foram o Alex Lynn na corrida 1 e o Jake Dennis na corrida 2. Mas voltando ao de Grassi. O de Grassi sempre tem essa fama de dick vigarista. Porque sempre dá um jeitinho de bular a regra. E nessa vez o passado lhe condena, meus amigos. Mas daí a questão. Aliás, o Dick Vigarista que só ganhou uma corrida em toda a corrida maluca, é importante deixar isso claro, tá? Então, sim. Não ganhou. Ele... Não. Pera um minuto. Pera aí. Ele, quando ele ia ganhar, ele tinha que tirar uma foto, ele parou para tirar uma foto e depois perdeu a corrida nessa foto. Pode continuar, Exatamente. Mas só que assim, tem uma coisa. Schumacher já venceu corrida dentro do box.
Pra pagar punição. O que mais que eu lembro? O nosso querido Ayrton Senna fez a melhor volta passando por dentro dos boxes. Tanto é por isso que hoje a gente tem a limitação de velocidade nos boxes. Tá. Podia. Tanto Sim. é que numa entrevista ele diz que foi até a comissão técnica, né, os comissários da pista, falando: se eu passar pelo boxe e não parar e continuar acelerando, tá valendo? Aí o pessoal, tá valendo, pode fazer. Aqui na nossa produção, né, o Fernando Bortolazzi lembrou aqui, né, que o Hamilton cortou caminho para passar o Massa para vencer e foi desclassificado na Bélgica 2008. É verdade. Aliás, talvez até por causa disso que o Massa, na corrida seguinte, na França, liderou o campeonato por algum período aí de corridas, né? Mas enfim. Mas também é aquilo. O melhor que tem que se fazer agora na categoria é rever esse tipo de circuito para determinada cidade que não tem a condição de receber. Eu acho que o circuito como o de Londres ele precisa ser repensado porque as curvas estavam muito fechadas e eu acho que não é o melhor caminho. Agora, eu não acho que o circuito foi tão ruim, eu acho que valeu o teste. É o primeiro circuito indoor da categoria, valeu o teste. Se funcionou, se não funcionou, tem lá a gente da Fórmula E para julgar isso se funcionou ou não funcionou, se agradou o público do mundo inteiro ou não. Isso tem lá para julgar. Não acho que seja a melhor das escolhas, até porque você perde alguns itens que podem movimentar a corrida, como chuva, por exemplo, né? Você tem menos vento também e tal. Agora, vale a tentativa. Pô, parecia um circuito de kart. Pô, lembra da galera que já correu? É o tipo de circuito que efetivamente você que já correu num kartzinho indoor dentro do shopping, você para e pensa assim, pô, podia estar lá. Você não vai falar isso num circuito tipo Spa-Francorchamps, você não chega... Talvez você pense, pô, podia estar lá assistindo, mas correndo? Num carro, no monoposto? Sabe? Exato. Porque tudo bem que Spa-Francorchamps você pode correr de busão, tem uma corrida anual de busão lá. Exato. E outra enfim, também. Peraí. E tem outra. O circuito de Londres, que vai ser aquele circuito igual que você não gosta, pode atrair mais público. Por exemplo, o circuito de Silverstone, que fica no condado de Oxford, fica a 32 quilômetros de Londres, ou até bem mais. Então, um circuito mais próximo do centro e com metrô vai servir, meu amigo. É o que tem. Eu acho assim que e é legal, legal porque tinha o trem do lado. Pô, se eu tivesse no lugar desse, eu ia contar quantas voltas os caras faziam a cada trem que parava. Ah, o pessoal faz 3 voltas por trem. Você lembra que Detroit não tinha um circuito... Os circuitos canadenses de Vancouver e Toronto tinha uma linha de trem passando pelo circuito. Sim, verdade. Você via isso. Muito bem, muito bem. Bom, vem cá, traz pra cá aqui que é o negócio seguinte. Vamos mudar já de assunto para falar aí do debate da cobertura esportiva no rádio em relação aí aos rádios esportivos e a Olimpíada. Até porque, Eduardo, na entrevista que eu fiz com o Theo, na live recentemente, até você perguntou sobre a questão dos rádios esportivos, o que está acontecendo, e ele teve que adaptar de ter um programa digamos, diário, né? Em 3 horários diferentes para poder noticiar o esporte e outros esportes possíveis para adaptar o público de várias rádios de várias cidades do Brasil, que é o que dá para fazer hoje. Hoje é mais barato fazer isso. Como que você enxerga esse ponto do rádio esportivo do país, esportivamente falando? Olha, o que dá para a gente colocar como rádio esportivo é que todos nós aqui começamos e fomos criados com futebol.
pelo menos em rádio esportivo, gostando ou não, sendo fã ou não, se divertindo ou não, com o esporte a gente começou com futebol. E alguns de nós faz futebol porque gosta tanto de fazer a transmissão esportiva que não importa o esporte que esteja fazendo, a gente vai lá e faz. Porque a gente é apaixonado por isso. O problema é que, enquanto ouvinte, a gente perde uma fonte enorme de informação quando a gente simplesmente não vê esportes aparecendo no rádio. Que veja, eu queria poder acompanhar um jogo de vôlei no rádio. Eu queria poder acompanhar um basquete que ainda é mais barato do que o futebol, que você só precisa de um narrador e comentarista. Às vezes você não precisa nem de repórter para fazer o jogo, né? Se tiver repórter é melhor, mas nem precisa. Você consegue fazer. E, poxa, a gente tem o NBB, que não é um esporte fraco, é um esporte que passa jogos em rede nacional. A gente teve 2 anos em que todos os jogos foram transmitidos em alguma plataforma, igual o Brasileirão da Série A. Tem todos os seus jogos sendo transmitidos. Hoje em dia não, por conta lá do Atlético Paranaense. Mas a gente teve, durante mais de uma década, todos os jogos sendo transmitidos em alguma mídia. E aí, quando você passa a não enxergar isso, isso é um problema. Claro que eu vejo que no automobilismo tem categorias que são mais complicadas de você trabalhar, tipo a NASCAR, que você nunca sabe direito quando que vai correr, o tempo que vai demorar a corrida, o que vai acontecer. É difícil de encaixar, porque como a TV, o rádio também tem grade e tem lá seus compromissos comerciais. Agora, por que você não transmite, sei lá, corridas brasileiras que são mais baratas do que você transmitir a Fórmula 1, a NASCAR, a Indy, né, que tem direito de transmissão, ou de repente nem tem o direito de transmissão para rádio, que é o caso da Truck, da Stock, né? Tem o Mercedes-Benz Challenge, né? Você pode gostar ou não da categoria, dizer que é categoria de rico porque o cara paga para correr ou não, isso aí são outros 500, mas falta a gente ver esse tipo de investimento. Eu acho que não é feito porque são poucos os patrocinadores que acreditam ainda em pagar o suficiente para esses outros esportes e para que tenha repercussão. Porque é muito difícil uma rádio local mandar nessa galera, principalmente quando você vai falar de automobilismo, que é o nosso principal ponto aqui, que cobre o país. É difícil você cobrir uma Olimpíada quando ela é do outro lado do mundo. É difícil você mandar alguém para lá, para cobrir, tá lá e tá fazendo. Ah, dá para fazer no Tubão, dá para fazer para TV, dá, pela TV, né? Dá. Mas é legal que pelo menos você tenha um repórter no local, né? Ou que o narrador esteja no local, que o comentarista esteja no local e tal, que tem alguém ali presente no local. E isso, quando você começa a olhar custos para você pegar coberturas que pegam o país inteiro, começa a complicar. Localmente, você ainda tem os estaduais, que muitas rádios locais acabam pegando para fazer, e só fazem os estaduais, né? Ou os times ali daquela própria região, muitas vezes pegando muitos jogos que a galera faz em casa, né? Então ainda consegue fazer. E aí, quando você começa a trabalhar outros esportes, complica. Vôlei, é difícil de você prever o tempo. O handball, quando você começa a trabalhar com um público mais adulto, é um esporte que ele é pouco praticado e pouco assistido, né? O handball funciona muito bem aqui no Brasil até os 15 anos. Aliás, é uma das modalidades que você tem mais jogos intercolegiais, né? Claro, depois do futsal, né? Mas assim, tirando o futebol e descendentes, né? É o handball, né? Então, acho que tem muita coisa que pode ser trabalhada. Mesmo no futebol, a gente tem um campeonato brasileiro de futsal, né? A gente tem a copinha aqui de futsal e tal. Por que não? Será que nada disso é justo? Será que nada disso é válido? Será que nada disso pode fazer parte? Será que você não tem 1 hora de grade que você consiga dar para passar? Porque o futsal dura 1 hora. O handball dura 1 hora, 1h30 ali no máximo. Você não consegue abrir? É tão difícil assim abrir? E por que as grandes emissoras não fazem mais? Né? Se a gente for olhar para trás, a gente
já teve emissoras esportivas. A gente já teve a ESPN Rádio aqui no Brasil, que fazia parceria com o Eldorado em São Paulo. A gente já teve a Bradesco Esportes. E era do grupo, fazia parte ali do conglomerado do grupo Bandeirantes. A Bradesco Esportes, por muitos anos, que transmitiu a Indy, quando não batia com o horário do futebol, vale deixar isso bem claro, ela pegava a narração da TV e botava no rádio. Então, assim, tem muita coisa. E eu acho que precisa criar cultura, eu acho que falta na rádio esportiva aqui no Brasil. A Rádio Globo, que era uma das referências nacionais em cobertura esportiva, praticamente mudou toda a sua programação e agora é muito mais musical do que esportiva. Então, a gente, nos últimos 10 anos, se a gente for olhar o nosso rádio esportivo, a gente piorou muito. Meu caro Celso, e aí? Olha, eu diria o seguinte. No meu caso, como eu trabalho com esportes anglófonos, ou anglófonos, com rugby, cricket e futebol, vamos dizer assim, até e os esportes americanos, eu tenho que levantar de madrugada no final de semana para ver jogo de rugby. E vejo no app da ESPN, por causa da transmissão internacional. E nesse final de semana, teve a série do British Irish Lions contra os Springboks, o tour que eles estão fazendo na África do Sul. Eu ouvi numa rádio britânica, a Talksport 2. No Reino Unido, a cultura de rádio é mais consolidada. Você tem a Talksport, que tem duas redes de rádio. Você tem a BBC, com a BBC Rádio 5 Live, e a BBC Rádio 5 Live Sports Extra. Então, lá você tem vamos dizer, eles não transmitem só futebol, eles transmitem Fórmula 1, transmitem rugby, transmitem tanto o Rugby Union como o Rugby League. Você tem também a transmissão de cricket. Na Nova Zelândia, a Newstalk ZB transmite o rugby, o Super Rugby Aotearoa. Na Austrália, a ABC Sports, que é uma emissora pública, transmite os jogos dos Wallabies e a questão do Ulster Rules, que é o futebol australiano. Então, você tem alternativas. Por exemplo, teve uma vez que eu comentei com o Eduardo que eu estava ouvindo a RAI italiana, a Rádio Sports Uno. Na RAI, você tem transmissão ao mesmo tempo de Fórmula 1, Campeonato Italiano, e teve épocas, e tem até hoje, o Giro d'Italia. Então, a questão é aqui, é o nosso mercado. Lá fora é um cenário mais, vamos dizer assim, consolidado. E eu acho que eu vou estender esse debate para quem escreve em jornal e revista e posta, por exemplo, como no caso, posta internet nos blogs. Para você pegar informação e boas histórias, você tem que ler trocentos sites, você tem que fazer uma peneira para pegar pauta e poder escrever sobre o dia. Eu passo isso com o rugby. Então, um problema aqui no Brasil não é o rádio, o jornal, a revista, mas a falta de uma cultura esportiva na mídia, tanto impressa como eletrônica. Eu consigo até tenho uma opinião que é o seguinte: as emissoras de rádio, todas elas, tá? Todas, sem exceção, elas sentaram no futebol. Elas sentaram no futebol e se acomodaram com aquilo e a Fórmula 1. Só. Mais nada. Por quê? E a Fórmula 1 que mandou um abraço já há um tempão na maioria delas. A gente tinha 3, 4 rádios transmitindo aqui no Brasil. Agora a gente tem uma única. Sim, aí já que hoje que as rádios elas fazem? Elas pegam, vamos fazer um boletim aqui, sei lá, 5 minutos. Como acontece em rádios aí da Rádio Record, né, Rádio Bandeirantes e tudo mais, enfim. Até, vou falar uma coisa aqui na minha cidade, na cidade vizinha a minha, que é americana. Agora a Notícia FM, que é uma emissora teoricamente totalmente voltada muitas vezes de música, agora tem até programa esportivo de segunda-feira à noite. Então, se você começa a beliscar alguma coisa no rádio FM, agora que o AM está praticamente acabando, né?
todo mundo vai virar por FM, é o que tudo indica. Essa questão ela vai ter que ser bem mais processada para aquilo. Mas hoje, as emissoras elas não estão nem aí para isso, porque querem fazer tubo, não quer fazer mais no local, não querem mais fazer no entorno. Não querem ou não tem condição, porque, assim, uma rádio que vai transmitir futebol, que vai fazer e tal, ela precisa que o futebol se pague. E não é só pagar pro cara ir lá. Tem o salário do cara, tem a grana pro cara ir. Dependendo do que você for transmitir, tem direito de transmissão, que não é barato, né? Direito de transmissão que você paga em dólar. O dólar tá quase R$6, sabe? E aí, o cara vai veicular um break de 30 segundos, pegando rádio interiorzão, super local mesmo. O cara vai ganhar o quê? 100 pratos? Num espaço de 30 segundos? Como é que ela paga? Como é que ela fecha a conta? Então, mas aquilo... O mercado publicitário valorizar o meio também. Mas aqui não vai de encontro ao comentário que eu falei. As emissoras elas sentaram no comodismo em relação a falar, vamos fazer só o futebol e o resto, tipo, se lasque. Quem não vai casar com o rádio, ninguém vai querer apostar. Mas o problema é o mercado publicitário também, porque se o mercado publicitário ele investe, o rádio faz. Porque ele também quer ganhar dinheiro. Sim, mas ele não vai deixar de ganhar grana. Então, assim, me parece que falta ter essa grana. Pô, pega a rádio que a gente ouvia lá atrás, né, de automobilismo, vê as marcas, você vai ver que são as mesmas marcas até hoje anunciando. Não entra uma marca nova, não troca a marca, é a mesma coisa. A Brahma fazendo patrocínio agora com o Reinaldo do São Paulo, com o cabelo loiro. Tipo, mano, que lógica tem essas pessoas à cabeça para olhar o marketing de alguma coisa, tá ligado? Eu lembro de a Brahma patrocinar carro na Indy. Tava vendo gente fazendo campanha para alguma equipe patrocinar, para a Brahma patrocinar alguma equipe da Indy. Fala, gente, vocês acham mesmo que vocês nessa altura do campeonato vão ter interesse em investir em um esporte a motor? Não, mas a gente lembrar, quando a Brahma patrocinou o carro do Raul Boesel na Indy, vamos dizer, na primeira Indy 400 aqui no Rio de Janeiro, no finado Jacarepaguá, era porque o mercado era outro. O Brasil era uma economia que estava saindo da espiral da inflação e era um mercado atrativo. A América do Sul era atrativa. Naquele mesmo período, a Ásia estava com problemas econômicos, enquanto a América do Sul era uma ilha de investimentos. Quando caiu a Argentina em 2001, na mesma moeda, a crise cambial nossa em 99, a Argentina em 2001 e a crise da eleição de 2002, o América do Sul perdeu o curso da história, enquanto as economias asiáticas começaram uma era de crescimento econômico vigoroso, porque fizeram reformas, fizeram todo vamos dizer assim, um projeto de desenvolvimento econômico que, vamos dizer assim, atrai investidor. E aí atrai o mercado publicitário. Por que a gente vê hoje vários circuitos da Fórmula 1 nos últimos 20 anos indo para a Ásia? É a nova fronteira. Eu até entendo que a Índia, China e tal, tem algumas coisas, mas não dá para a gente ficar refém disso o resto da vida. Daqui a pouco, ou a economia ela volta, ou não, sei lá. Mas algo precisa, se quiser ser feito, aquilo que eu sempre falo com bastante propriedade. Se você quer uma coisa, você tem que ter vontade de correr atrás. E as emissoras de rádio, principalmente as principais, hoje em dia, não tem vontade nenhuma de fazer. E aí, você entra no comodismo, espera um apoio comercial, sabe lá de onde vem, e aí depois, não, ok, beleza, legal fazer alguma coisa. E quando eu falo da questão de valor que não se paga, não é para emissora grande
que é cabeça de rede, que transmite o país inteiro. Eu tô falando da rádio do Zé da Esquina, que transmite no interior, às vezes nem de São Paulo, mas tipo, o cara tá no interior de um estado qualquer, assim, que nem tem tanta população assim como o interior de São Paulo. Pô, pra ele conseguir vender 30 segundos, ele tem que vender super barato, porque ele não tem pra quem vender. E aí, ele mal consegue pagar as contas da casa, que dirá investir num esporte. Esse aí, eu entendo, e sei o quanto que ele pode acabar falindo se ele começar a investir sem um planejamento e sem um apoio. Agora, a emissora que é grande, que é cabeça de rede, essa aí não tem desculpa. Mas aí que tá, eu vou. Deixa eu. Antes de você começar, André, lembra quando a gente trabalhava na FT? Eu fazia muita Premier League. Muitos dos nossos ouvintes eram de estados como Paraíba, Pernambuco, Ceará, porque não tinham acesso à TV a cabo e as rádios grandes não faziam transmissão dos jogos do Campeonato Inglês. Continua, André. Então, a falta de alcance de uns, de outros, mas assim, todo mundo fala assim, o grande mercado do rádio é a capital paulista e a capital carioca. Todo mundo fala isso. Então, se todo mundo falar isso, as capitais, elas que tem que ser o grande mercado publicitário, como que as rádios do interior vão correr atrás? Como que todo mundo vai correr atrás dessa forma? É esse que é o ponto. Mesmo assim, você no Sul tem lá, você ainda tem lá o grupo RBS, que é um dos grandes grupos de mídia do país, né? Que consegue criar uma ilha ali de difusão no Sul, que o pessoal nem fala muito, porque lá é como se fosse uma rede dentro da rede, em alguns casos. Exato. Não, e não é só o grupo RBS, também a Band Rádios do Rio Grande do Sul. Então, tem mais essa. E a Rádio Guaíba. Sim, a Rádio Guaíba mas mesmo assim, isso aí é uma exceção de uma exceção. Porque todo mundo fala o seguinte, para todo mundo, joga os 4 ventos. O mercado publicitário é São Paulo, a capital, e o Rio de Janeiro, a capital. O resto, não se olha isso. Belo Horizonte, o que se fala de Belo Horizonte? O que se tem de mercado de questão esportiva em Belo Horizonte? Mas eu acho que falta, de repente, a gente voltar, por exemplo, igual a Band fez nos anos 70, e aí vamos voltar para a história, né? Que ela não tinha grandes afiliadas no Brasil, e ela foi fazer a Copa do Mundo. Ela conseguiu os direitos, e aí ela criou o que hoje em dia repercute até hoje, a grande rede verde e amarela, que ela continua usando até hoje, mesmo já sendo só com as rádios próprias, né, da rede. Mas antigamente a rede verde e amarela era a Bandeirantes de São Paulo, junto com um monte de rádio que entrava no sinal da rede, pro jogo especificamente, só pro jogo. Isso pode ser um facilitador para muitas das rádios do interior que não tem condição, porque sozinha ela pode não ter condição, mas em grupo fica mais fácil. E aí você pode criar uma meia rede para as transmissões esportivas. Não precisa ser rede para a programação inteira. Claro, se você for uma rádio local, não tiver veiculado alguma rede, porque as redes proíbem isso, né? A maioria delas, pelo menos. Mas, sendo uma rádio independente, dá para fazer por esse caminho. Mas eu acho que os diretores de rádio, hoje em dia, infelizmente, eles vão sentar naquilo ali, e aquilo ali eles vão ficar até o fim da vida, porque o nível do mercado, por mais que ele mude, eles vão continuar tendo esse mesmo pensamento. Porque, e aí é bom explicar também outro ponto, Eduardo, que tem também a relação com o que acontece hoje. Se a gente ouviu muito, por exemplo, a Fórmula 1 em várias rádios, muito tempo, porque você tinha uma era de Piquet e Senna campeões. Com o Rubinho depois tinha tentando... tinha uma galera né, fazendo depois disso. Não, mesmo com o Rubinho tentando buscar a questão e tal, em algum momento que você tinha a Rádio Bandeirantes, você tinha a Jovem Pan e tal,
E, inclusive, até o Babado Luiz falou isso várias e várias vezes, isso, hoje que é dono da Transamérica, que tem uma equipe de esportes lá, e ele fala sempre, toda vez quando é perguntado, o rádio ele só vai funcionar esportivamente se tiver algum brasileiro na frente. É isso que gera daqui para o diante. Essa que é a questão. Mas isso é uma falta de cultura esportiva, porque brasileiro torce para brasileiro, ele não torce para um esporte, ele não consegue acompanhar esporte se não tiver um brasileiro, e para ele, o brasileiro tem que ser extraordinário, porque o Brasil sempre teve grandes tenistas no auge do ranking, entre os 100 primeiros do ranking, muitas vezes entre os 50 primeiros, a gente não tem só o Guga. Quantos pilotos bons brasileiros estão em categorias, não necessariamente a Fórmula 1, mas que vão bem em categorias de automobilismo, e que às vezes a gente bate o olho no cara e a gente não sabe quem é. Quantos nadadores a gente tem, a gente pode jogar isso para tantos esportes, que na verdade se o cara não for o Senna, não for o Guga, ele não vai ser valorizado. Então às vezes não é nem a falta de brasileiro, é a falta do cara que é fora da curva, porque pra gente só serve o fora da curva, e isso talvez seja um problema. E tem outra também, antes de terminarmos. Falta cultura esportiva, e também a gente não tem uma grande questão, vamos ver um esporte pelo esporte, não por ter brasileiro ou independente de uma modinha qualquer. É acompanhar por gostar daquilo. Bom, vamos lá, traz para cá aqui que nós vamos falar agora do Grande Prêmio da Hungria, a etapa do Campeonato Mundial que acontece no circuito de Hungaroring, um dos circuitos que eu mais detesto da história da categoria. O circuitinho horroroso para ultrapassar. 2-0. Hã? 2-0. Eita. Eu concordo, eu concordo com isso, porque é 4-0, porque tem o Fernando. A única coisa boa da Hungria são as mulheres, mas acabou a Playboy lá. Não, a Hungria tem a dança húngara, né, cara? Que o pessoal usa, toca lá nos eventos esportivos, né? De vez em quando você tá lá, toca a dança húngara. É a única, eu acho que a melhor contribuição da Hungria pro esporte é a dança húngara. Dança húngara, a música, não a dança tradicional, a música, claro. Não, mas a Hungria agora tá virando a peste da Europa, porque vai vetar a lei anti-propagação da cultura LGBTQIA+. Já a União Europeia já vai brigar com a Hungria, e a votação será no dia da corrida. Tem mais essa aí. Vamos pros palpites, vamos lá. Melhor. Melhor. Porque senão a turma do cancelamento ela já vem já retome a parada. Mas enfim, a questão é que assim, o Grande Prêmio da Hungria é um dos mais tradicionais autódromos desse calendário. E, se não me engano, o primeiro Grande Prêmio, o Eduardo Partema Giraí, se não me engano, foi no final dos anos 80, né? A primeira vez. 1986, segundo o Fernando Bortolazzo. Foi naquele Grande Prêmio que o Piquet deu uma ultrapassagem do Senna. Sim. Ele tá aberto até onde eu sei. Ele é velho o circuito. Acho que ele é dos anos 20, anos 30 e tal. É um circuito velho, mas na Fórmula 1 nos anos 80. 86, segundo o Fernando. Ele foi reformado e tal. Não, é 86. É 86. E que teve duas decisões. Pro lado positivo é que a gente pode ver a McLaren continuar subindo, porque ela ganhou pra caramba nesse circuito. E o problema é bater o Lewis Hamilton, que ganhou 7 ou 8 vezes lá. Não, 7, porque teve um ano que foi com o outro que foi embora. E outra coisa também. Esse circuito teve duas decisões. Tá fazendo propaganda com o pai, inclusive. Então. Aí já tivemos duas decisões de título mundial da Fórmula 1 na Hungria. O do título do Schumacher, né? Que ele ganhou o título lá em 2001, e a prova de 92, que é muito conhecida do público por conta da vitória do Mansell, de título do Mansell, consequentemente, o segundo lugar do Senna e o terceiro lugar
do Patrese, né? Se eu não me engano. Patrese, grande Patrese. O Patrese. Essa coisa ficou muito conhecida por conta da narração do Luiz Alfredo, que por conta do Galvão estava com a Rede OM naquela época, e ele acabou narrando o único título mundial que ele narrou na vida da Fórmula 1. Foi justamente essa do Mansell. Não, o Fernando está corrigindo aqui. O Senna ele venceu a prova, o Mansell chegou em segundo, por isso que ele foi campeão, e o Patrese chegou em terceiro lugar. É isso aí, exatamente. E por conta exatamente da narração do Luiz Alfredo, acaba sendo muito conhecida. E sem contar o parto do Schumacher, quando nós tivemos no ano de 2001 aquela questão da troca de posições no Grande Prêmio da Áustria, que se não me engano era o Grande Prêmio anterior, da Hungria, naquele ano, e depois no ano seguinte iria acontecer aquela cena gaburosa do hoje não, hoje sim, né? Vai, Kleber Machado, diga de passagem. E, enfim, é uma prova que eu vejo dormência durante a corrida, pelo amor de Deus. Eu tô até vendo. Eu já tô até vendo. Essa aí vai ser uma coisa boa para botar no neném para danar. Essa que disso é uma realidade. Mas vamos lá, vamos fazer um palpitômetro aqui, Olha, né? Porque... olha, se tiver um jogo de vôlei Brasil e Argentina igual que foi hoje de manhã, esse GP aí vai ser surrado. Nossa senhora. Brasil numa segunda-feira de manhã. Não, aliás, Pô, o jogo foi bom, bicho. aliás, 3 horas de jogo, cara. O que é, Sérgio? não, e outra, o próximo jogo. E outra, o próximo jogo do Brasil no vôlei é contra o Comitê Olímpico Russo, Popular Rússia. Vamos no rock. O Comitê Olímpico Russo que usa, o pessoal usa o uniforme da Rússia. Que tá lá no casaco. Entendeu? Usa diz que a galera é russa, mas não pode dizer que a galera é russa, não pode usar a bandeira, não pode tocar o hino. Entendeu? Só pode tocar o voltando, né? Pelo visto. É a Comunidade dos Estados Independentes. É o nome famigerado do fim da União Soviética. Exato. Mas Estados Independentes é ótimo. Muito bom. Comunidade Coisa do Yeltsin, Eduardo. Coisa do Yeltsin. O pior é que separaram a Rússia e a União Soviética no quadro de medalhas para ver se o pessoal passa, né? Passa a galera. Só não consegue. Bom, enfim. Dito isso, vamos lá fazer o palpitômetro aí. Vamos lá, classificação. Anota aí, hein? Vamos lá, hein? Meu cara Tem Eduardo. alguém no Comitê Olímpico Russo correndo na Hungria? Tem. Mazepin. Tem Mazepin? Então. Quero ver ele ganhar pra ver se pelo menos a gente escuta o hino. Pode pôr ele em primeiro aí. Vamos lá, Eduardo, você, classificação. Classificação. Eu vou colocar o Vettel em primeiro, o Verstappen em segundo e o Hamilton em terceiro. Não, põe o Bottas em terceiro. Boa. E na corrida? E na corrida, o Hamilton em primeiro, o Verstappen em segundo e o Alonso em terceiro. Alonso em terceiro, ousado. O Fernando ele diz aqui que o pole vai ser o Hamilton, o Verstappen vai ser o segundo, e o Landinho Norris será o terceiro colocado. Depois ele vai falar daqui a pouco em relação à corrida. Vamos lá, agora aqui, a corrida. Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo e Vettel em terceiro. Muito bem, foi junto com nosso querido Eduardo Couto. César Augusto, classificação e corrida. Verstappen, Pérez, Hamilton. Classificação. Corrida. Verstappen, Pérez, Hamilton. Interessante. Bom, eu vou usar porque é o seguinte. Primeiro, Verstappen vai ser o pole position. O Hamilton vai ser o segundo. E o Sérgio Pérez vai ser o terceiro. Só que na largada, o que vai acontecer? Vamos ter o troco do Verstappen em relação ao Hamilton. Escreve o que eu tô dizendo. São no dia 26 de julho
de 2021, às 8 horas e 57 minutos. Escrevem que eu estou dizendo. Isso está gravado aqui. Primeira volta, vai acontecer a mesma coisa com o Verstappen jogando o menino Hamilton para fora da pista e o Hamilton abandonando, e o Verstappen vai vencer a prova e depois ele vai ser desclassificado. Então, anota o que eu estou falando. Daí, se acontecer isso, vai ser Verstappen em primeiro, Pérez em segundo e o nosso querido e simpático o Norris em terceiro lugar. Norris. Exatamente. Fernandinho Norris. Então, escrevem que eu estou dizendo, hein? Escrevem que eu estou dizendo. E o que isso vai acontecer. Aí o Verstappen vai ser desclassificado, aí vai dar a vitória pro Pérez. Escuta o que eu estou falando. E Russell apontou também. Exatamente. Russell tem que sair dessa zica chamada Williams, que tipo, chega no Q3, mas nunca pontua na hora da corrida. Essa que é a grandíssima realidade. Que, pelo amor de Deus, não é possível que aconteça com esse menino. Que, pelo amor de Deus, toda corrida é assim, velho. Ele chega no treino, vai entre os 10, aí chega na corrida e nunca pontua. É triste demais, velho. Bom, vamos lá então para as nossas considerações finais de cada um. Começando com o nosso querido e simpático Eduardo Couto. Diga lá, Eduardo. Olha, se o Lando Norris venceu, eu vou assistir Operação Dragão, em homenagem à vitória dele. Fica aí como consideração final. Aliás, convido a galera a assistir comigo, caso ele vença. Tá aí aquela primeira vitória. Assim, uma comemoração que fica todo mundo no sobrenome Norris aí junto. Falando em consideração final, falando sério aqui, gente, eu acompanho as Olimpíadas, noite de brasileiros, hoje e amanhã, vai ter muita disputa de brasileiros por aí. Fim de semana tem Fórmula 1. E, gente, lembrando dos vários documentários que a gente tem de automobilismo aí nos streams por aí, se você não tá muito afim de ver as Olimpíadas e tá de saco cheio que eu não tenho nada pra ver depois da novela, abra aí seu serviço de streaming favorito, que tem lá vários documentários sobre automobilismo, filmes também. E, detalhe, ontem passou o Rush na Band. Foi um negócio interessante de ver filme que já passou em outras emissoras, já teve na mão de outras emissoras chegando na Band agora. Que beleza, hein? Ele já tinha a segunda exibição que ela é feita pela Band desde que comprou a Fórmula 1. Isso que é curioso. Desde que nós tivemos aí o início da categoria lá na Band. Meu caro César, seu destaque final, por favor. Tá bom. Tchau. O que está acontecendo? Simples. O que está acontecendo com esse programa, Brasil? Alguém me explica. Ó, o destaque final que eu quero dar para vocês é o seguinte, molecada. Primeira coisa, vamos valorizar o que a Raíssa Leal conseguiu fazer no skate, sem lacrar, né? Pelo amor de Deus, né? Uma menina de 13 anos que conquistou uma medalha brincando, se divertindo, aproveitando a vida. Vamos lembrar que ela deve ter mais aí umas 7 Olimpíadas para conquistar o ouro. Já tá bom o suficiente. O que ela já fez, ela já é pra vida inteira. Não precisa fazer mais nada. Nada. O que ela já conseguiu um sonho que muitos conseguiriam ter por muitas e muitas gerações. Você tem personalidade, tem cabeça para isso. Pare de ficar dando, lacando um ao outro, um para o outro. E não vai para lugar nenhum. Não serve para lugar algum. Tá ligado? Eu sempre costumo dizer isso. Jornalista tem que aprender a entender o seguinte: o que uma menina de 13 anos fez uma Olimpíada, todo mundo poderia fazer. Seja com 13, 14, com 15, com 16, com 17, com 18, com 19. Só para completar, já vi muito atleta novo, que tá aí 15, 16, 17 anos, chegando na Olimpíada, às vezes até ganha medalha de ouro. Ganha uma pressão para manter o resultado e não vai para frente, a carreira dele acaba antes dos 20 anos. Então, o que melhor você faz é dar parabéns pro cara e não faz pressão em cima dele, porque ele vai mostrar resultado. Às vezes, a pressão que a galera vai dar em cima do cara vai atrapalhar o cara e, de repente, ele é obrigado a sair da carreira, desistir da carreira, porque dá N outros problemas, porque ele tenta correr e chegar atrás do resultado e talvez ele não consiga só por pressão.
Não é nem porque ele não tem capacidade. Não, e tem o caso famoso, Nadia Comaneci. Quando ela conquistou o primeiro 10 da história das Olimpíadas em Montreal em 76, ela se aposentou em 80 na Moscou, porque ela não aguentava a pressão. E ela já estava velha, estava com 18 anos quando ela se aposentou. Então, assim, aprendam, entendam que a nossa vida é feita de ciclos. O que ela já conseguiu muito bem, uma geração totalmente nova pela frente. E tendo apoio da mãe, do pai, que é a base de tudo, isso é o que vai fazer. Então parem de ficar jogando política de um lado para outro em cima da menina e tenham responsabilidade. Para nós não sermos incompetentes e burros ao valorizar uma pessoa que está chegando numa Olimpíada e conseguir uma façanha que nenhum de nós aqui, na idade que ela tinha, ia ter. Essa aqui é a grande realidade. Sejamos honestos. E semana que vem, nós estaremos de volta aqui a partir das 8 horas da noite, no horário de Brasília, com mais um programa para você. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. O meu grande abraço e tchau!